Glória a Deus. Então é isso aí. Olha, se você tiver com tua Bíblia aí, eu sempre convido, amados, os irmãos para pegarem suas Bíblias. Amém? Então, se você tiver com a tua Bíblia aí, abre ela lá no livro de Abacuque. Lá no Velho Testamento, você vai ver ali que ele está antes de Ageu, antes de Zacarias, tá certo? É bem antes. Então vocês veem aí, é um livro pequeno, chamamos isso na linguagem teológica de profetas menores. Não é que eles sejam pequenininhos, é porque eles escreveram livros menores, tá certo? Então, em nome de Jesus, vamos seguir firme aqui nesse propósito. Abacuque 3, nós vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim, olha: Deus vem de Temã e do Monte Parã, vem o Santo, a sua glória cobre os céus e a terra, se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Diante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar alterneiramente. Que coisa linda, né, amados? Abacuque aqui, alimentado pelo Espírito Santo e conduzido pelo Espírito Santo para trazer esse cântico maravilhoso a toda a nação de Israel, ao povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Veja bem, Abacuque, eu preparei aqui um pano de fundo para que vocês tenham um conhecimento mais apurado, mais inteirado da pessoa desse profeta que Deus tanto usou no Velho Testamento e nos dá grandes lições, porque o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo que tem sempre falado com o seu povo aqui na terra. Na velha aliança, Deus tinha a sua maneira de falar com o seu povo, tinha a sua maneira de ministrar o seu povo, levantava os homens e as mulheres da sua forma, da sua maneira. E aqui a gente vê hoje, no Novo Testamento, no período da graça, Jesus veio, o próprio Deus veio e fez uma obra tremenda e maravilhosa para resgatar e trazer o seu povo de volta à intimidade com o seu Deus. E aqui, queridos, a gente vê que aqui Deus já trabalha de uma forma diferente, mas isso não anula o que Deus fez na velha aliança. É tanto que quando nós estamos lendo o Novo Testamento, a gente vê Deus trazendo e citando esses homens, como Abraão, como Moisés, como tantos outros. Então a gente vê que Deus ele usa o Espírito Santo para conduzir essas pessoas na graça, e a gente está sempre ministrando a respeito desses homens na velha aliança. Amém? Aí veja bem, Abacuque, ele é um profeta, mas ele é um profeta mais culto. Ele era um homem muito ligado ao louvor, à adoração, e aí ali então ele reteve ali também uma intimidade mais profunda com Deus, ao ponto de trazer esse livro numa profundidade espiritual tão grande. Aí veja bem, dentre os profetas menores, então ali ele era um homem que foi levantado de uma forma tremenda para ministrar ao povo de Deus. Ele era filósofo, mas ele também era poeta e músico. O seu livro registra experiências práticas e também comoventes. Nós encontramos no livro de Abacuque ensinos explicando por que a iniquidade não triunfará. Amém? Também que o Senhor é o Deus do universo e o seu desejo é que seu filho e seus filhos se comuniquem com ele. Amém? Que feliz é o crente que espera, que descansa com paciência, e esse sim vai receber e receberá sempre a revelação do Senhor. Amém? E o ensino central do livro de Abacuque é: o justo viverá da fé. Olha que coisa tremenda. Ele profetizou após as reformas do rei Josias. O tema de Abacuque é o quê? É santidade a Deus. Amém? Então olha que coisa tremenda, né? Veja bem, eu acredito, queridos, que o que Deus fez ontem, fez hoje e continuará fazendo. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele vai fazer do jeito dele. Às vezes a gente vê pessoas preocupadas. Olha a situação da minha família, olha, depois que eu comecei a fazer a obra de Deus, olha a situação que ficou para mim. E muitos até pensam em desistir, desanimam, ficam pelo caminho.
Mas não pode ser assim, querido. Naquele dia tomou a decisão de entregar a tua vida para Ele. Naquele dia você tomou a decisão de clamar a Ele e pedir um ministério, de pedir um dom, de receber algo tão tremendo da parte de Deus. Esse mesmo Deus que fez isso ontem, fez no passado, é o Deus que faz hoje no presente. Ele continua sendo Deus. Ele continua trabalhando da mesma forma que ele sempre trabalhou. Por que que muitas vezes a gente fica meio que perdido? Porque nós somos levados, às vezes, amados, por ventos de doutrinas, por mensagens das quais Deus não se faz presente, das quais Deus não entregou, não mandou, e muitas vezes a gente escuta a voz do homem, mas a gente está tão mal espiritualmente que a gente sai confuso. Amados, olha, as coisas de Deus não tem confusão. Quando é Deus que fala com você, você não tem dúvida, você não tem confusão, porque Deus, Ele é Deus. E o Deus que operou, que fez todo aquele projeto para você, Ele continua sendo Deus hoje. E Ele vai permanecer. Amém? Por isso que você não pode jamais desistir. Não pode jamais ficar pelo caminho. Veja bem, aí no versículo 3 ele diz assim, olha, Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra enche do seu louvor. Entendeu? Então a gente viu aqui que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje. Hoje o que acontece? Hoje nós nos enchemos de Deus. Hoje nós nos envolvemos com Deus. A gente vê, amados, há pouco tempo a gente teve ali nos Estados Unidos, né, um avivamento tremendo numa faculdade, numa igreja que se encontrava dentro de uma faculdade, e de repente jovens ali começaram a ser impactados. Eu acho lindo, mas a gente vê que é a ação de Deus. O que é que Deus fala para os jovens? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Então ali o Senhor, Ele tem um chamado especial para o jovem, não é verdade? Entendeu? Então veja bem, por isso que esse jovem, ele tem que ser um jovem convicto. Eu acho lindo aí, às vezes, quando eu estou andando nas redes sociais, que eu vejo jovens com tanta intrepidez, com tanta coragem, com tanta determinação, pregando a palavra de Deus, louvando ao Senhor. Isso é muito lindo, amados. Coisa grande, amém? É porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Eu lembro que, né, ali se você ler no Velho Testamento, quando Nabucodonosor veio invadir, veio pegar, né, arrancar o povo de Deus da sua terra, o que é que eles faziam? Eles escolhiam primeiramente quem? Os jovens, os adolescentes. Por quê? Porque esse povo, eles eram inteligentes, humanamente pensando. Então eles pensavam o seguinte, não, eu vou levar os novos, porque os novos eu vou tirar o melhor deles. Os velhos, eles já não me servem tanto. É diferente da visão de Deus, né? Porque Deus usa o novo, o velho, usa tudo. A criança, o novo, o velho, o adolescente, todas as idades nas mãos do Senhor se torna uma grande arma de alcançar almas para o Senhor, não é verdade? Então, é isso, amado. Olha, Deus está no controle da igreja, mesmo parecendo que maus adoradores e maus obreiros estão a fazer o que lhe apraz, o que eles querem, da maneira que eles querem, conduzir do jeito que eles querem. E muitas vezes eles estão ali até usando o nome de Deus em vão, como se Deus estivesse averbando aquele comportamento e aquelas atitudes deles, quando na verdade Deus não estava. Deus não está, mas Deus está no controle da igreja, porque a igreja não pertence a nenhum líder espiritual. A igreja é do Senhor, amém? E a igreja é eu e você, amém? E nós nos ajuntamos como corpo em determinadas denominações para quê? Para oferecer nosso louvor, nossa adoração, cultuar ao nosso Deus. Não é verdade? Entendeu? Mas é isso que você tem que entender, não te preocupa. O problema está lá instalado, pastor, a minha igreja realmente está muito confusa, está difícil. Mas veja bem, então esse assunto, isso não é problema para você. Até porque você não pode resolver, não é verdade? Então o que é que você tem que fazer? Você tem que orar e entregar nas mãos do Senhor. Amém? Você tem que orar e descansar no Senhor. Porque quando nós entregamos verdadeiramente, a gente descansa. Porque muitas vezes a gente diz, eu já entreguei na mão de Deus, mas o comportamento, as atitudes dessa pessoa não condiz com o que ela está falando, porque ela está agoniada, porque ela está perturbada, ela está insegura, ela está com medo, não é verdade? E Deus não está nesse negócio, amém? Glória a Deus. Então veja bem,